Boa tarde a todos e a todas do outro lado que nos acompanham. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso espaço, que hoje mudou um bocadinho a metodologia. Não teremos apenas um preletor, mas todos nós iremos falar, porque o tema é recolha de contribuições para a proposta de revisão da Lei de Terra. Então, esperaremos que todos participem e por aqui convidamos, está presente o senhor Bernardo Castro, que todos nós conhecemos, mas nunca é demais lembrar, em resumo, o seu perfil, que é diretor executivo da organização não governamental, Rede Terra. É cofundador do Sindicato de Professores do Ensino não Universitário e é mestre em adaptação às alterações climáticas pela Universidade Aberta de Portugal e é especialista em questões fundiárias, é uma das vozes sonantes também sobre as questões de terra. Então, ao longo da sua palavra, poderá nos animar primeiro com uma apresentação, no sentido de sabermos os meandros que nos faz com que possamos estar aqui e colher essas contribuições que vai ajudar a revisão da Lei de Terra, para que seja uma lei inclusiva, não é? Então, sem mais delongas, vou passar a palavra ao senhor Bernardo. Em termos de metodologia, acho que a nossa ferramenta nos permite levantar a mão para participar e também temos aí um chat, se a voz não tiver auditivo, pode escrever, deixar sua contribuição no chat. E aqueles que nos acompanham, que poderão nos acompanhar a partir da nossa página do Facebook, podem fazer ou podem deixar por mensagem ou por comentário a sua contribuição. Então, vamos começar até mais ou menos 15h30, e ver se fechamos, caso não haja motivos de continuarmos. Então, sem mais delongas, senhor Bernardo, seja mais uma vez bem-vindos ao nosso espaço e tenha a bondade para nos animar primeiro com essa apresentação que trouxe. Okay. Depois aqui iremos entrar na discussão com o objetivo mesmo de recolha de contribuições para ajudarmos na lei que será revista. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, portanto, a essa conversa. Desde logo quero dar o meu agradecimento à DW pelo facto de acolher este evento prontamente. Uma conversa, portanto, que já é habitual sobre essas matérias. Eu acho que nós, sociedade civil, temos de ter a oportunidade, que considero até soberana, portanto, de influenciarmos esses instrumentos normativos ou políticos, portanto, antes que se tome alguma medida ou decisão, antes que chegue a decisão. Portanto, acho que é uma obrigação nossa influenciar esses processos antes, portanto, da tomada de posição, da decisão. Bem, eu vou muito rapidamente olhar para o que eu fiz é introduzir, portanto, a conversa. A metodologia é mesmo essa que já desde logo foi apresentada. Tenho aqui alguns slides que vou apresentar muito rapidamente para olhar um pouco para aquilo que é o histórico, como é o enquadramento exatamente do processo de revisão da Lei de Terras, e depois vou tecer algumas considerações. E depois disso, podemos conversar abertamente. Portanto, a nossa conversa é em torno da recolha, análise e discussão
das contribuições à proposta de lei de base do regime jurídico das terras. Para a nota de enquadramento, ou notas de enquadramento, a primeira razão da revisão da legislação fundiária, como sabemos, é o facto de termos a Constituição da República de Angola, que surge em 2010. Está considerando que a Lei de Terras é anterior, portanto, é de 2004. Havia necessidade exatamente de arrumar para conformar, digamos assim, essa legislação fundiária à Constituição. Esta é a razão, portanto, do processo de revisão. Mas temos de remeter isso no primeiro seminário Seminário Nacional sobre a Problemática Nacional, portanto, da ocupação de terrenos, que ocorreu em 2014. Portanto, esse processo de revisão, a sua razão de ser é exatamente conformar a legislação fundiária à Constituição, número 1, e essa recomendação, portanto, já é de 2014, em dezembro. Portanto, estamos em 2021, é para percebermos que ainda estamos muito atrasados. Portanto, como dizia, há um desajustamento, é isso que a proposta de lei diz, a proposta de lei, portanto, a proposta de lei de base do regime jurídico das terras diz que há um desajustamento, daí a necessidade, portanto, de conformar essa lei. E depois, a fundamentação também que agora é apresentada pela proposta de lei de base do regime jurídico das terras é que é preciso garantir, ou seja, assegurar o desenvolvimento harmonioso do território. Portanto, faz-se isto ali, essa articulação da legislação fundiária com a Constituição, olhando um pouco para o asseguramento do desenvolvimento harmonioso do território. Pronto, nós colocamos aí do território não só o que está em verde, é a nossa consideração, a nossa observação, o que está em vermelho, é aquilo que achamos que não faria muito sentido, que o texto na redação jurídica, não, se calhar, é motivo de discussão. Para nós, a fundamentação que está na proposta da lei, portanto, tinha de contemplar esse lado, o desenvolvimento harmonioso do território humano, mas no texto está assente num rigoroso planeamento territorial e econômico, portanto, bem como para a afirmação da cidadania, etc. E depois o outro elemento tem a ver com, o outro fundamento é a garantia da certeza e segurança jurídicas. Portanto, os pilares que aqui são, os pilares apresentados, os pilares de gestão fundiária aqui apresentados é o planeamento territorial e econômico, rigoroso, diz assim, mas para nós não faz sentido que se fale, portanto, em afirmação da cidadania, ou seja, para a afirmação da cidadania não faz enquadramento. Esta é a finalidade, não pode ser pilar de gestão fundiária, é a finalidade, a afirmação da cidadania. Portanto, quanto à redação do texto que está ali na proposta, me parece que aqui o redator é infeliz. Portanto, por isso é que eu coloquei interrogações aí e coloquei em vermelho a palavra para a afirmação. Quer dizer que esse triângulo está mutilado, do meu ponto de vista. Designação do instrumento normativo. Nós temos a Lei de Terras. A lei vigente é a Lei de Terras 9/04, mas a proposta de lei de base do regime jurídico das terras, portanto, a designação é mesmo esta, Lei de Base do Regime Jurídico das Terras. Portanto, a nossa discussão é em torno dessa proposta de Lei de Bases do Regime Jurídico das Terras. A minha observação ali é o facto de que, antes, a designação foi Lei de Terras, mas lê-se no quarto parágrafo do preâmbulo, aprovar as bases, faltou esse, as bases gerais do regime jurídico das terras, bem como os direitos que podem incidir sobre as terras do regime geral. Portanto, no fundo, o que é que acontece? É que já tínhamos como corpo ou conteúdo aquelas que são as bases gerais do regime jurídico das terras. Se calhar só falhou na designação, que ficou
lei de terras ao invés de lei de bases, portanto, lei de bases do regime jurídico das terras. Bem, quanto ao objeto, apresenta a lei estabelece as bases gerais do regime jurídico, aí não há praticamente nada mudou. O objeto é o mesmo, houve mudança sim na estrutura, na lei em revisão as definições estão antes do objeto, portanto, se olharmos um pouco para a lei vigente, consideramos do ponto de vista da arquitetura, portanto, do texto ou da estrutura do texto, vemos, portanto, que as definições estão antes do objeto. Mas aqui, nessa proposta de lei de bases, portanto, o objeto vem depois, vem antes das definições. Quanto ao âmbito, o que há de novo, portanto, é que em relação à lei vigente, a presente lei aplica-se aos terrenos rurais e urbanos sobre os quais o Estado ou as autarquias locais constituam, portanto, algum direito está aqui. Praticamente o âmbito é o mesmo, só se acrescentou autarquias locais. Ficam excluídos do âmbito da aplicação desta lei os terrenos que não possam ser objeto de apropriação individual. Portanto, está ali, portanto, o domínio útil e consuetudinário. Ficam, portanto, fora deste regime. Portanto, embora o que supõe exatamente que teremos de ter uma outra produção para, em concreto, regulamentar a matéria que tem a ver com o domínio útil e consuetudinário, por exemplo, que já era uma previsão anterior, mas que não se concretizou. Quanto às definições, bem, aqui há muita confusão. Bem, agora está comunidades locais, antes eram comunidades rurais. Se calhar faz sentido, né? Há uma certa evolução, porque o termo rural, do ponto de vista da sua construção histórica, de alguma forma está elevado de algum significado pejorativo. Portanto, o rural era aquilo, era o outro lado, o desquisível, não civilizado, né? Eventualmente poderá ser esse o motivo, né? Mas eu concordaria, portanto, com esta designação, de alguma forma. Mas eu acho que a razão fundamental é o facto de que nós temos na Constituição também esse conceito de comunidades locais. Mas eu depois vou falar um pouco sobre isso. Bem, quanto às definições, terrenos rurais, terrenos ocupados por família, a minha preocupação é isso que coloquei em vermelho, limites estabelecidos pela presente lei. Ou seja, os terrenos ocupados, quando falamos em terrenos rurais, vejam, terrenos rurais, terrenos comunitários, terrenos ocupados por famílias das comunidades locais dentro dos limites estabelecidos pela presente lei. Aqui isso é motivo de reflexão. Quanto aos princípios, bem, a novidade é o princípio da simplificação na transmissão de direitos fundiários. Todos nós concordamos, o processo é muito burocrático. Depois o princípio, outra novidade da proibição do Instituto da Uso Capião e a cessão imobiliária, é outro princípio, portanto, recente. E temos o princípio da expropriação por utilidade pública, acho que esse já existia, já existia. Acho que sim. Como princípio, acho que não existia, não existia. As minhas observações são valores e ideologia. Bem, eu considero que, e é mesmo assim, os princípios são, digamos assim, os pilares das normas, e então são fundamentais. Pelos princípios, nós conseguimos mais ou menos ter a percepção dos valores que o Estado, em matéria de política fundiária, pretende assegurar. Ou seja, qual é a ideologia que atravessa a política fundiária no país. E é por essa razão que eu acho que aqui não evoluímos muito, até porque nós temos um instrumento que é de consenso,
que reuniu os maiores consensos a nível internacional quanto à matéria fundiária, que são as diretrizes voluntárias, né, sobre a governança responsável, portanto, das terras, florestas e pescas. Portanto, esse instrumento é de consenso, digamos assim, universal, foi objeto de consenso universal e é o primeiro instrumento que aparece, portanto, para, digamos assim, regulamentar um pouco aquilo que são as políticas fundiárias no mundo. Mas, infelizmente, vemos que os princípios, portanto, plasmados nessa nossa lei não estão articulados exatamente com os princípios das diretrizes voluntárias, que para mim são muito importantes. Então, há um déficit quanto a mim em matéria de princípios, e esse déficit já se pode notar uma proporção muito importante na vida prática, não é? Porque é ideologia, digamos assim. Quanto aos direitos, bem, nós só temos 4 direitos agora nessa proposta de lei, e das propostas anteriores também já tínhamos visto isso. Portanto, tínhamos 5 direitos, temos 5 direitos na lei vigente, agora propõe-se, portanto, que sejam apenas 4. E é só para dizer que já em 2016 nós tínhamos fundamentado o porquê da extinção, portanto, do domínio útil civil. Grande parte dos países hoje já não faz, esse direito não tem sentido de ser, mesmo a doutrina também. Portanto, há muitas inconveniências, portanto, de entrarmos para esse direito. É um trabalho que era e, portanto, foi abolido. Quanto ao direito útil consuetudinário, a observação é o facto de que temos uma definição confusa do objeto de proteção jurídica, ou seja, o quidis, quando falamos do domínio útil consuetudinário. Na Constituição, ora aparece a definição, aquilo que, digamos assim, o legislador pretende proteger, assegurar, tem de ser claramente definido, mas não há uma confusão nos conceitos, na definição em si daquilo que se pretende proteger. Por quê? Porque no número 2 do artigo número 15 sobre a propriedade da terra, portanto, o conceito que temos é de comunidades locais. E é aqui onde agora a proposta de lei articula, portanto, a Constituição com essa definição de comunidades locais. Faz sentido aqui. O número 1 do artigo 98 sobre direitos fundiários apresenta outro conceito já de comunidades, portanto, rurais. Vejam, nós estamos na Constituição. A Constituição não é clara na definição daquilo que se pretende, portanto, não é clara na definição daquilo que pretende assegurar ou proteger. Ora diz comunidades locais, ora diz comunidades rurais. Okay. E o número 1 do artigo 87 sobre o patrimônio histórico, cultural e artístico apresenta apenas o conceito de comunidades. Há uma outra matéria onde, portanto, se transporta, ou seja, a definição remete para a ideia estamos a falar de terrenos rurais comunitários ou comunidades locais, remete para aglomerados humanos, uma coisa assim. Pronto, é uma definição muito confusa, que eu acho que excede dessa revisão pontual, também tinha essa definição de ser bem harmonizada. Portanto, apenas uma definição. Ou falamos de comunidades locais, e o que isso representa, de facto, porque nem todas as comunidades locais integram o domínio útil consuetudinário, é um motivo de reflexão. Depois temos outra observação que eu fiz, em relação ao artigo 47, a delimitação das áreas das comunidades locais, sobretudo a definição do aproveitamento dos terrenos comunitários pela autoridade competente. Isso é muito grave. O que é grave é a definição do aproveitamento dos terrenos comunitários. Não é o legislador que tem que definir como é que as comunidades, portanto, devem fazer o aproveitamento dos seus terrenos, não é? Mas sim o costume que tem que ditar. Aqui acho que há um recuo.
E depois falamos de autoridade competente. Essa autoridade competente, olhando um pouco para essa proposta de lei de bases, não é clarificado. Não sabe quem é essa autoridade competente em matéria de definição do aproveitamento, não é? E de limitações, portanto, dessas áreas, das comunidades locais. O outro aspecto é o facto de que, o que me surpreende, mas já estou a ver de onde é que veio essa ideia, é a delimitação das áreas das comunidades locais. Quer dizer, dentro das comunidades locais, cada família deverá apenas ocupar 1 hectare por cada família. Portanto, incluindo já, digamos assim, a parte habitacional, a parte, portanto, da habitação da família. Para mim é motivo de preocupação. Bem, ainda temos, quanto ao impulso processual, quem deve dar iniciativa. Aqui vejam, prestem atenção, portanto, é iniciativa das autoridades públicas. Estamos ainda no domínio útil consuetudinário. O processo de reconhecimento das comunidades locais com base ao domínio consuetudinário pode ser de iniciativa das autoridades públicas. Aqui já estão a falar de autoridades públicas, não estão a falar de autoridade competente. Vejam, portanto, aqui a confusão. Quem é essa autoridade pública? É autoridade pública. Quem é a autoridade competente? É por ali. E depois por 1/5 dos membros da comunidade. Bem, na lei antiga era o Estado, através de brigadas, portanto, ir ao encontro das comunidades e fazer um mapeamento. Diferentes pontos de vista quanto a isso, porque essa conversa não é nova. Do que temos vindo a falar, e aqui a DW poderá depois se pronunciar. O que eu consegui depreender é que tem mais o foco no Instituto da Uso Capião, portanto, que foi esse instituto extinto, bate-se muito nesse aspecto e depois vai apresentar as suas razões, né, como fundamenta, e acho que é sujeito também a direitos executivos. Kleber, das conversas que temos já mantido, ele defende muito a simplificação administrativa, sim. Portanto, aqueles serviços integrados onde o cidadão vai para ali e paga, ao mesmo tempo há registro disto e daquilo. Tem uma perspectiva muito... Olhando um pouco para o trabalho dele que faz, ele tem uma visão mercantilista da terra, sem dúvida. A menos que ele depois me venha aqui reprovar. E é por isso que acha que aquelas pessoas que ocupam terras aqui, ocupam terras acolá, e depois o Estado não tem nada que estar a pôr mão, ele defende isso na última comunicação que mantivemos e na proposta que ele mandou. Bem, na ordem de terra, achamos que, olhando para aquelas confusões dos conceitos, do que é que se pretende proteger, achamos que a definição exata para o domínio útil consuetudinário tinha de ser territórios tradicionais. O que releva aqui é o território em si, não é o conceito de terras ou terrenos. Aqueles não são terrenos. Os terrenos integram um território com um poder político, portanto, com um sistema jurídico, o costume deles, com uma população. Portanto, aí há um território. Portanto, a terra, não é, que é o território, há poder político e é a população. Portanto, é o território. Para mim, o conceito feliz seria este. Mas, infelizmente, acho que na Constituição, o legislador constituinte teve algum receio em considerar aqueles espaços como territórios, né? Dentro do território angolano. Mas o que é real seria territórios tradicionais e não terrenos comunitários. Os terrenos são parte do território apenas. E depois, o que é diferente de comunidades locais, porque nem todas as comunidades locais integram exatamente o domínio útil consuetudinário. O título por comunidade, e defendemos também nós que os títulos, deve haver um título por comunidade, esse tipo de reconhecimento, mas já para cada família, aqui
achamos que tem de haver mesmo títulos ou de propriedade, ou seja, qualquer coisa assim que não iniba a iniciativa, digamos assim, privada, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, dos direitos econômicos, perdão, porque com o título de reconhecimento, dificilmente. Olhando um pouco para o empobrecimento econômico das comunidades, achamos que é preciso olhar um pouco para e evitarmos um pouco aquela visão um pouco comunista, né, que se tem do domínio constitucional, que tudo é coletivo, o direito é coletivo, e as pessoas com o título são capazes de ir ao banco e ter acesso. Isso, na realidade, não está a acontecer. Vamos ver. Do que recursos naturais. Aqui nós entendemos que o Estado, as autarquias locais e os servidores tradicionais devem ser co-titulares dos recursos naturais, sobretudo aqueles que estão inscritos no domínio constitucional. Se considerarmos exatamente que a terra, para além de ser critério da cidadania, é um ativo econômico para que as pessoas se desenvolvam. Então, como co-titulares, as pessoas podem negociar diretamente com o Estado, como gerir, portanto, esses recursos, sobretudo aqueles que estão dentro, e não através da figura de concessão. Quanto às causas de extinção, o que me preocupou e quero trazer à vossa reflexão é isto também, pela aquisição do direito fundiário com o fim especulativo. Os especialistas em direito depois digam-nos, e vi aqui na lei, não consigo entender, ou seja, não consigo olhar para, do ponto de vista concreto, o que é isso de fim especulativo. Isso tinha de ser definido também, não entrou nas definições e é difícil entender isso. Quanto aos objetivos, bem, esse objetivo é recente também, é uma contribuição nossa, porque a visão que se tinha era que, pronto, é tudo para hoje e vamos esquecer o resto para os outros. Bem, aqui essa observação no domínio privado do Estado, propriedade originária, na terra, na lei temos a terra, na lei vigente, e nessa proposta o conteúdo a redação é: a terra constitui propriedade originária do Estado, integrada no domínio privado ou no seu domínio público. Na Constituição, o texto é: a terra, que constitui propriedade originária do Estado, pode ser transmitida para pessoas singulares ou coletivas, tendo em vista o seu racional e efetivo aproveitamento nos termos da Constituição e da lei. Esse é o texto que está na Constituição. Quanto a mim, acho que, como estamos a conformar a legislação fundiária à Constituição, esse texto tinha de estar exatamente assim na lei de terras como na Constituição. Não sei se as interpretações não divergem, não sei, tenho as minhas dúvidas. Portanto, mas para tudo isso, a questão fundamental nessa conversa é olharmos com uma visão muito crítica e atenta, se olhar para que lado é que pende, portanto, estou a falar em termos de ideologias, em termos de racionalidades, em termos de valores, para que lado pende, portanto, essa proposta de lei, não é, de bases do regime jurídico das terras. Se pende muito para o homem, a dignidade do homem, portanto, assegurar isso, ou então pende mais para o lucro, portanto, a visão desenvolvimentista. Eu não sei, porque a prática diz-nos que na gestão das terras, ao longo desse tempo todo, acho que a cidadania é trocada pelo lucro. E é por isso que tem havido, e sabemos, portanto, há dados estatísticos, que grande parte das queixas que chegam à Provedoria de Justiça, esses litígios têm a ver exatamente com a questão da violação do direito à terra. Portanto, eu acho que a nossa conversa e análise séria vai ter que olhar um pouco para isso. Quais são os valores nucleares que essa proposta de lei de bases procura assegurar? Para que lado de ideologia queremos cair? Porque toda a lei é atravessada, toda a legislação é atravessada por uma ideologia, por valores nucleares. Quais são, portanto, o que é que de fundamental pretende
assegurado, até porque não temos a Política Nacional de Terras, temos de olhar um pouco para esse instrumento normativo, o que é que está no fundo, lá escondido, portanto, era isso. Iniciei a conversa, muito obrigado pela vossa atenção, se calhar já vos cansei muito, então começamos com a conversa. Obrigado. Obrigado, Sr. Bernardo, pela brilhante apresentação. A pedra está lançada para começarmos com a conversa. Em relação aos vossos contatos, se há pessoas que têm dificuldade de entrar para esta ferramenta onde está a decorrer a reunião, podem lhe sugerir a nos acompanhar a partir da nossa página do Facebook, que tem como nome DW Angola SIDOC. Então, lá pode deixar suas contribuições e nós teremos o gosto de ler e discutirmos, não é? Então, a bola está ao vosso lado para quem queira intervir primeiro e tenha a bondade. Sim, aqui fala o Alan. Desculpa, mas eu tenho... eu parece que tenho de sair da reunião em 15 minutos, so, com a sua permissão, posso fazer a minha contribuição agora? Pode ser, sim. Ok. Eu acho que nesta última exposta da revisão da lei, houve, de facto, algumas coisas positivas e uns problemas que ainda ficam. O Bernardo Castro mencionou algumas destas. Eu acho que parece que posso mencionar algumas outras preocupações que temos. Eu acho que, em termos positivos, mudança ou a definição das terras de comunidade é muito positivo. Isto vai permitir realmente até comunidades nas zonas periurbanas e que não são diretamente, que não são necessariamente comunidades rurais, também ser incluídos neste, pode ser protegidos através deste componente, ou este artigo. Uma outra coisa em termos do definição das comunidades, também eu não sei exatamente, eu não me lembro exatamente o artigo, mas mencionaram claramente que os membros da comunidade têm direitos iguais. As famílias, não há uma hierarquia. Por exemplo, as autoridades tradicionais não têm mais palavra do que os membros das comunidades. Eu acho que isto é muito positivo, hein? Para defender os interesses de todo mundo. Eu acho que uma outra coisa muito positiva foi a atribuição dos poderes dos municípios para manejar as terras. Houve uma confusão quando, acho que em 2019, quando a decreto para entregar algumas dos poderes das províncias para os municípios, não foi tão claro se as atribuições em termos das terras foram também incluídas. E esta lei claramente está a transferir estas responsabilidades para os municípios. Eu acho que, por causa disso, está em conforme com outras reformas que estão em curso à volta da descentralização. Eu acho que isto é muito positivo. Mas ainda como o Bernardo disse, que as nossas preocupações à volta
uso campeão e a falta do reconhecimento da ocupação de boa-fé ainda é um grande constrangimento. Eu acho que este ser a primeira impedimento para pôr esta lei a funcionar. Porque se uma outra coisa que eu acho que é negativo é o facto que ainda aquela artigo, outra vez vou preciso procurar onde está, mas que indica que as terras não podem ser regularizadas se não existe um plano urbanística. Acho que é um grande constrangimento. No país, nós temos 21 planos municipais já aprovados do 164 municípios. Isto acho que será uma das principais, também parece que outro fator que vai tornar-se esta lei impossível de aplicar. Eu acho que se os direitos não podem ser adquiridos pela 80, 90% percentagem da população e se as pessoas sem documentos ou sem títulos são ainda criminalizados e há artigos no lei que está ainda a reforçar ainda com uma força mais dura sobre a criminalização, a castigação das pessoas que ocuparam terras que não são legalizados. Isto está ainda, como sempre dizemos, está a criminalizar uma boa parte, eu acho que é perto de 90% ou mais de 90% da população. E uma lei que simplesmente não é legítima se não pode ser aproveitada e se não se a lei não está a defender a maior parte da população do país. Eu acho que sempre foram as nossas preocupações e estas, infelizmente, não foram realmente respostas nesta nova versão. Eu acho que é evidente que esta lei está elaborado pelos urbanistas e arquitetos que têm uma visão que elas têm uma ideia melhor sobre o próprio aproveitamento da terra do que cidadão normal. Mas eu acho que este nível de, não sei como podemos dizer, arrogância, acho que não é aceitável. E eu acho que a descentralização, se o sistema das autarquias vão funcionar, as autarquias já está estabelecido nas outras reformas à volta da descentralização, que a principal fonte do novo autarquia, o município, será as taxas ou relacionado com as terras, com a transferência da terra, através do CISA ou imposto predial. E se a maior parte da população não pode, de facto, adquirir direitos plenos das terras e habitações que ocuparam, será impossível para as autarquias funcionar, porque
não vão ter realmente nenhuma maneira de mobilizar fundos para cobrir realmente as suas despesas. É claro, foi mencionado também nesta lei que rendimento através das taxas e etc. Das terras será só investido nas infraestruturas para melhorar o ambiente, o acesso de serviços. E acho que também é muito positivo. Mas o facto que há impedimentos para quase 90% da população para adquirir realmente direitos da sua terra, eu acho que será impossível para este conceito de financiar a autarquia no futuro na base do rendimento da terra. Eu acho que isto está negado. São as minhas preocupações principais e parece que podemos passar para meus outros colegas, mas eu parece que de sair em 5 minutos. A conversa está aberta, então vamos esperar por outros pronunciamentos, outra conversa, para aprofundarmos o debate. Sim, manifesto. Ok. Os meus profundos agradecimentos ao Bernardo por fazer um brilhante enquadramento sobre aquilo que se pretende fazer, que é levantar as nossas contribuições para a reforma da atual lei de terra. Bem, eu tenho 4 pontos essenciais que realmente preocupam-nos. A primeira é de facto de que esse processo já da recolha de contribuições de subsídios para a lei de terra já leva mais de 2 anos. E nós já submetemos várias vezes as nossas contribuições junto ao órgão encarregue para a elaboração da lei, e surpreende-nos porque nunca recebemos deles um feedback, uma nota justificativa, quais são as razões que de facto colocam de parte as nossas contribuições. E também a outra situação que ainda parte da justificação é no sentido de que este dossiê da lei de terra não vem anexado uma nota justificativa, não é, do acréscimo de alguns artigos e da retirada de outros artigos. Pois que se houvesse claramente isto, iria facilitar também a nossa interpretação. Mano Bernardo, o segundo ponto é a interpretação das comunidades locais. Me parece que, de facto, essa definição de comunidades locais, ou esse artigo de comunidades locais, colocaram as comunidades urbanas e as comunidades rurais num único saco. Mas, do ponto de vista de sua constituição, da sua gênese, são diferentes. Aquilo que é uma comunidade rural e aquilo que é uma comunidade urbana difere no sentido de como é adquirido a terra, de como é o acesso à terra, de como é a proteção das suas terras. Eu acho que nós deveríamos, de facto, levantar essa questão, no sentido de olhar de forma muito minuciosa aquilo que são comunidades locais. Né? Quando se trata de comunidades locais no meio rural, quando se trata de comunidades locais no meio urbano. A terceira questão, que é a atribuição do direito útil, do direito de domínio útil constitucional, me parece que houve um certo retrocesso. Pois que agora um título é emitido através do titular do Poder Executivo. Quer dizer, que estamos a concentrar. Se na atual lei a questão já é complexa, que dava certos poderes ao governo provincial, ao Ministério do Ordenamento do Território, agora eleva-se a concentração para o titular do Poder Executivo. Acho que estamos a contradizer aquilo que está agora a ocorrer, que a implementação do projeto Simplifica 1.0. Eu acho que nós deveríamos olhar claramente nesse sentido, de que a questão da atribuição da titulação não pode estar concentrada unicamente no titular do Poder Executivo. Pode, de facto, aí, conforme está na lei,
o titular delegar a um órgão governamental para o efeito. Mas é bom que se esteja claro, já a priori na lei, para que possamos ter uma única interpretação, para que também não crie algumas ilhas na sua implementação. Há outra situação, que o Fala também já mencionou. Pensamos que a atribuição dos direitos fundiários estão muito assentes à existência dos planos de ordenamento do território. E Fala disse muitíssimo bem, temos apenas 21 planos de índole municipal, a nível dos 164 municípios que a gente tem. Mesmo esses 21 planos são planos municipais. Existem outros planos que devem ser regidos, que são planos inframunicipais. Veja, e isto vai lesar, de facto, que se deia títulos ou atribui-se direitos fundiários aquelas comunidades para as quais foram constituídas sem obediência de nenhum plano. Mesmo o direito ultraconstitucionário não poderia ser emitido na base, ou seja, o plano de ordenamento do território não poderia ser um empecilho para a emissão do direito ultraconstitucionário, porque as comunidades surgiram muito antes da estrutura governamental. Isto aqui é uma questão que, de fato, coloca em risco a implementação e lesa aquilo que o Mano Bernardo chamou também do cumprimento das diretrizes voluntárias, porque acho que não existe nenhuma harmonização se a gente avançar com a implementação desse plano. E vai ser difícil a sua implementação, né? Porque há termos que ali, há artigos aqui que existem, que colocam, de fato, uma ampla interpretação. Se coloca uma ampla interpretação, com certeza será também repercutido na sua implementação. Bem, são esses pontos que depois voltaremos a contribuir para não ser muito longo. Obrigado. Obrigado. Ok, muito bem. Bom, temos mais gente aí, mais convidadas. Vamos ouvir mais outras ideias, outros pronunciamentos. Enquanto aguardamos, só ver um comentário por parte do Sr. Bernardo sobre as duas intervenções que tivemos. Podemos avançar enquanto vamos fazendo o tempo com que outras pessoas também possam entrar e participar. Não são contribuições todas elas válidas, por enquanto não temos que estar a validar um ou outro ponto de vista. Vamos ouvindo. O mais importante nesse processo é sabermos fundamentar. É isso que nosso amigo Festus acabou de dizer. Quer dizer, porque também quando se nega, não é, alguma proposta, o Estado tem a obrigação de fundamentar porque é que negou, por exemplo, essa proposta, né? Nós, a nossa proposta, temos de dizer, olha, a nossa proposta é esta, mas alegamos ou fundamentamos deste e daquele ponto de vista. E quem diz, não, isso não pode estar inserido, também tem essa obrigação. Não, nós rejeitamos isso porque achamos que, isto é assim, assim, assim. Depois não há nenhum pronunciamento, não há diálogo, não há informação recíproca, é tudo isso que ela acabou de dizer que é importante. Agora, quanto às comunidades locais, de fato, esse conselho, apesar de aqui chamar assim o elemento da inclusão, quer aquelas comunidades, ou seja, os territórios que eu considero são territórios tradicionais, onde temos famílias naqueles espaços que nós consideramos tais rurais, contempla isso quanto, portanto, aquelas comunidades periurbanas, né? Então é preciso, depois, o legislador destrinçar um pouco mais em matéria de regulamentação o que é isso, porque comunidades locais, para enquadrar isso no conceito do domínio útil e consuetudinário, não faz sentido algum, porque aqui o regime é mesmo o costume, há um sistema jurídico, que é o costume. Portanto, é preciso distinguir isso, porque em condições normais, as comunidades locais periféricas, portanto, se não estão dentro do domínio útil e consuetudinário, é porque esses territórios, ou essas, eles não são territórios, aqui já são terras.
essas terras ou terrenos, portanto, estão no domínio privado do Estado, e o tratamento tem de ser diverso, né? É como aquelas comunidades que estão, por força da guerra, não é? Estão dentro dos territórios não é? De outras famílias. O tratamento não pode ser o mesmo. Não pode ser o mesmo. Ali também temos de pensar duas vezes, porque, de fato, há muitos conflitos que decorrem exatamente do facto de que, por força da guerra, há aquelas comunidades que estão dentro de um território tradicional, onde há já um sobado, onde há um reinado. Estão a trabalhar aquelas terras, portanto, a título de empréstimo, por força da guerra. Mas o que está a acontecer? O que está a acontecer na realidade é que aqueles grupos, não é? Aquelas famílias todas constituídas em comunidades, às vezes não falam a mesma língua, em alguns casos falam a mesma língua, têm os mesmos costumes. E o que acontece? É que já se escolheu um soba para aquelas comunidades, dentro do sobado, ou dentro do reinado. E aquele soba escolhido, não é? Também acha que tem de vender parte de algumas, ou seja, entre negociações para de algumas negociadas, está a ver? O próprio soba, que é o dono que acolheu aquela comunidade, sem o conhecimento, então estava conflituado entre si. Há problema sério nessa maneira. Isso é uma coisa muito recente, nós produzimos em tempos, enquanto os outros não se pronunciam, mapeamos, documentamos alguns conflitos, traduzimos isso em DVD, vamos apresentar. Encontramos esses conflitos também. Depois, essas comunidades, em alguns casos, não querem voltar às suas terras de origem. Então, ficam ali. Como é que devem ser protegidas essas comunidades quando a lei não protege? Porque o domínio constitucional, portanto, impõe a regra de que, pronto, as pessoas têm de ter o mesmo costume, a mesma língua, a mesma tradição. Portanto, sob a jurisdição de uma única autoridade do poder tradicional. E não um outro soba que vai ali, portanto, só porque por força da guerra se constitui uma comunidade e dentro do território do outro soba também quer. Então, essa é uma matéria muito sensível, porque já está a levantar muitos conflitos. Então, é sobre tudo isso que vamos conversar, à luz das nossas práticas, não é, nas comunidades. É isso que vamos trazer aqui, porque esses que estão a fazer essas leis, esses não trabalham com as comunidades. Não sabem que problema realmente é que acontece. Então, nós que trabalhamos com as comunidades é que temos de dizer, olha, atenção, isso não é uma questão do gabinete, o que estamos a ver é isso. Então, como é que vocês vão defender isso na lei? A ver. É por ali. Pronto, vamos esperar por mais contribuições. Sim. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde, companheiro aí, o Bernardo Castro. Obrigado. Um bom enquadramento aqui para nos dar uma melhor ideia do qual é a posição que se tem em relação a alguns artigos. Mas bom, se calhar vamos ter uma outra ocasião. Sempre será interessante, se calhar, fazer um quadro analítico para ver o que é que tinha na anterior e o que é que tem agora, para ilustrar melhor as pessoas. Mas eu queria fazer comentário em relação a alguns artigos também, alguns dos quais já foram rebatidos pelo colega Festo, mas queria começar pelo artigo 38 desta proposta. O artigo 38 fala no seu capítulo 3º, concessão de direitos fundiários, na seção 1. E o artigo 38 fala de infraestruturas urbanas, ou seja, aqui coloca no número 1 deste artigo que a constituição e a transmissão de direitos fundiários sobre terrenos urbanizáveis, ok? Não está a dizer terrenos urbanizados, se calhar estamos aqui a entender que terrenos urbanizáveis são aquelas zonas que têm alguma organização urbanística e que é possível urbanizar, está a dizer terrenos urbanizáveis. Quer dizer que para o Estado transmitir ou constituir direitos sobre essas zonas urbanizáveis vai depender da observância dos planos urbanísticos ou de instrumentos que sejam equivalentes. Pode não ser necessariamente planos urbanísticos, mas podem ser outros instrumentos equivalentes e de execução
das correspondentes operações de urbanização. Entretanto, conjugado este artigo com o artigo 40, onde fala dos pressupostos para a constituição de direitos fundiários, novamente reforça a ideia de que a constituição de direitos fundiários em áreas urbanas é condicionada à existência de plano urbanístico previamente aprovado. Ok? Lá em cima está a dizer, no 38, que a constituição e a transmissão de direitos nas zonas em terrenos urbanizáveis depende de plano e de outros instrumentos, mas aqui já está a dizer, no artigo 40, que um dos pressupostos para a constituição de direitos fundiários em áreas urbanas, que já não é áreas urbanizáveis, é condicionada à existência de planos previamente aprovados. Aquilo que o senhor Alan também falou, que uma boa parte do país não existe planos urbanísticos. Mas, obviamente, nós estamos aqui a incentivar que não haja a existência de planos urbanísticos, mas a lei deve, de facto, olhar para aquilo que é a realidade concreta do país. Bom, esse é um ponto, se calhar podemos depois também discutir e ver outras posições. Eu queria ouvir um pouco a opinião do Bernardo em relação ao artigo 7º. Deixa eu ver se eu lá vou. O artigo 7º. Não, o 7º, desculpa. Penso que é o 37. Peço desculpa, deixa lá ir. 37, não, 35, que fala sobre direito útil consuetudinário. É este mesmo. O seu número 7, não sei qual é a interpretação que o Bernardo faz e se concorda com este número 7, que diz que o direito útil consuetudinário pode extinguir-se pelo não uso. Queria ouvir, o Bernardo tem estado a trabalhar com as comunidades rurais, queria ouvir qual é a sua posição, se este é um artigo que apareceu aí como fruto da vossa recomendação, se é uma posição em relação a este número 7 do artigo 35, não é? Para a extinção do domínio útil consuetudinário. Obrigado. Isso não é fruto. Acho que alguém quer se pronunciar. Um momento. Sim? Mano João, já que estás nesse artigo, também gostaria que revisse ainda o artigo, aliás, o ponto número 6, que fala o exercício do domínio ultraconstitucionário gratuito. É o exercício ou a Constituição? Exato. Apenas essa reparo. Sim? Sim, o outro ponto que eu queria rebater era em relação ao artigo que fala sobre os limites dos terrenos das comunidades locais. Ok. Não ouvi muito sobre isso, mas esse também é um problema que se tem estado a discutir muito. Eu não sei se mantém alguma recomendação feita pela Rede Terra ou não. Eu já não me lembro, já não tenho aqui o artigo que fala sobre os limites, mas parece que são limites muito reduzidos. Eu vou procurar depois qual é o artigo aqui para indicar. Bem, sim, vamos conversar. Sim, vamos conversar. Bem, em relação ao número ao número 7, né? Número 7 do 35, não é fruto da nossa proposta. Isso já existia. Se calhar, não sei que implicações isso. Na prática, a prática, aliás, vai nos mostrando
e aqui, no contexto já das alterações climáticas, nós estamos a ver, por exemplo, no município da Sela, na comuna da Sanga, nós estamos a ver um êxodo muito grande, sim, de algumas comunidades periféricas, ou seja, de outros municípios para de alguns municípios para o município da Sela, na comuna da Sanga, estão a abandonar as suas terras. Agora, mas isso, não sei, isso, bem, também estamos a ver um pouco no sul do país, algumas famílias abandonarem, portanto, por estresse, digamos assim, daquilo que é os meios de vida, né? Então acaba por migrar para outras terras, entram em territórios alheios. Isto é possível, sim, acontecer. Agora, não sei se são famílias ou é o conceito mesmo de comunidade como tal aqui. De fato, é discutível, mas como é lei, a lei prevê, não é um conjunto abstrato, não sei, mas para responder em concreto não é nossa recomendação. Agora, quanto à gratuidade, né? O exercício do domínio útil considera gratuito. Bem, de fato mas só que e o que é esse exercício? As delimitações, ou seja, o IGCA, que tem que delimitar as terras das comunidades, nesse caso, para mim, são os territórios tradicionais. Esse, para mim, é o conceito. O IGCA mostrou por A mais B que nunca teve recursos, nem técnicos. Nós sugerimos, o nosso irmão Antônio Nguanas, a partir dos Estados Unidos, também está a nos ouvir, sugerimos algumas coisas ao Estado angolano, e nem recursos financeiros existem. Prova disso é que, pronto, o GISOS saiu um despacho presidencial, como todo mundo sabe, que tem um prazo legal de 2 anos para titular, para promover o reconhecimento exatamente desses territórios tradicionais, mas, olha, mesmo a título de experiência piloto, nem já conseguiram em 18 municípios, não conseguiram, só 7 municípios, e desses 7 municípios não conseguiram com os seus objetivos. Portanto, eu acho que não há dinheiro para isso. Eles querem que seja um processo gratuito, mas não há dinheiro mesmo. Não há dinheiro ou porque não querem investir nisso, ou então, se calhar, sugerir que se as comunidades tiverem outros recursos, não é, que resultem das doações, acho que isso já tinha sido sugerido por uma das organizações. Então, as comunidades, com os seus recursos, podem, em vez de esperar por dinheiros que o Estado nunca dá. Agora, quanto aos limites, eu, na minha apresentação, já falei um pouco disso. É que os limites das terras, nesse caso, dos territórios tradicionais, esses limites estão a ser condicionados. Quer dizer, aqui recuamos, porque na vigente é que os limites desses territórios tradicionais já são conhecidos. Como disse aí o nosso ilustre amigo Festus. Portanto, as comunidades já sabem, e é anterior ao Estado, cada um já sabe onde está o limite. Mesmo entre as comunidades, entre eles, às vezes eles já sabem. Mas aqui, na proposta de lei, estão a dizer que esse limite deve ser estabelecido por lei. Quer dizer, contra o costume já aqui. E depois, querem evitar internamente na gestão interna, que cabe exatamente às autoridades do poder tradicional, não é? Em comunhão com a sua população. Eles querem interferir, portanto, o que eles querem nessa proposta? É que cada família só ocupe 1 hectare. Quer dizer, a tua casa também está já contemplada ali. O teu curral, já está ali. E só ocupa 1 hectare, veja só, por família. Então é isso que a proposta, quanto ao limite, está aqui a apresentar. Bem, vamos discutindo sobre isso também, é motivo de preocupação. Só para reforçar aqui a questão do Mano Bernardo, recorda-se que no último encontro que a sociedade civil teve, no âmbito mesmo da contribuição para a proposta da lei, nós havíamos sugerido que para a constituição de direitos fundiários no meio rural não houvesse limite inferior, pois que na anterior proposta dizia que o limite inferior para a constituição de um processo para a aquisição de um direito fundiário no meio rural teria
que ser apenas de 12 hectares. Quer dizer, quem tivesse menos de 12 hectares não estava sujeito a requerer um direito de superfície, por exemplo. Então, mas agora nos espanta por que colocam essa componente, no sentido de que cada família só tem direito de 1 hectare. Claramente que com isto nos remete à ideia de que o legislador desconhece o meio rural, porque há famílias que ostentam, não há famílias no meio rural que têm apenas 1 hectare. Há famílias no meio rural que têm muito mais que isto. Ou seja, em 1 hectare aqui no meio, aqui por exemplo no centro-sul de Angola, em 1 hectare não consegues trabalhar a terra, no sentido de dar a uma família uns clientes. Por isso, estamos a dizer que vamos realmente a identificar portas, no sentido de advocarmos que isto não venha sendo implementado na lei. Sim, Bernardo, o outro comentário era em relação ao artigo 40, quando falava da constituição de direitos fundiários estarem condicionadas à existência de planos urbanísticos. Isto é nas zonas urbanas como nas zonas rurais. Quer dizer, a constituição desses direitos fundiários nas zonas, em terrenos, em áreas rurais, também é condicionada à existência de plano de ordenamento rural. É isso. Mas isso é grave. Você não pode, quando não tem pernas para andar, não pode dizer que, olha, esse minuto estou aí já, tá vendo? Então, isso tem de merecer a nossa atenção e fundamental, porque que nós achamos que tem de haver uma tolerância ou flexibilidade, ou quer dizer, temos de sugerir alguma redação. Sim. Mas é um artigo a se ter em consideração, este artigo, porque, sinceramente, não estou a ver a razão de ser para constituir direitos nas zonas rurais está sujeito e condicionado a plano de ordenamento rural. Isso é no domínio privado do Estado. Diga. Isso já é no domínio privado do Estado, nesse caso. Aqui são pressupostos para a constituição de direitos fundiários. É uma condição para você constituir um direito fundiário sobre o terreno. Exatamente. Quer dizer, para você constituir direito, fica condicionado a este plano de ordenamento rural. Claro. Até nas zonas rurais. Porque não sabemos quando é que existirá. Quer dizer que as pessoas vão deixar de constituir direitos por causa desses planos. Se nas zonas urbanas é o que se vê, imagine na zona rural, esses planos de ordenamento rural. Sim, olha, mas não sei se estou a interromper. Essas pequenas, isso que nós estamos a ver aqui, meu irmão, João Domingos, isso que estamos a ver aqui, isso às vezes não é ao acaso. Atenção. Sim, por isso é que é preciso ter muito cuidado com os artigos e interpretar-se da melhor forma para ver, no fundo, qual é a intenção que está por detrás quando o legislador está a fazer uma coisa dessa, porque a lei tem que ser também resultado daquilo que são as práticas, mas é óbvio que ninguém é ignorante que por trás da lei tem uma série de interesses econômicos e outros tipos de interesses subjetivos que é preciso termos alguma cautela também quando estamos a olhar para a própria legislação, senão vamos comprometer muitas coisas no futuro. Pois, é isso que eu disse no meu último flash, alguém parece que... É isso que eu disse no meu último slide, que temos de olhar, não é, com olhos de ver mesmo, para que lado é que pende, não é, que valores, não é, que ideologia é que está atravessada, porque desde o início a implementação da lei toda é atravessada por N interesses. E por que nós falamos disso? E não é acaso que às vezes, não é acaso que isso às vezes acontece, são gralhas e tudo, que escondem algumas coisas. Nós, por exemplo, temos o fenômeno da grilagem.
e todo mundo sabe, e foi uma das conclusões saídas também do seminário, o primeiro seminário nacional sobre a problemática da ocupação de terrenos que o Estado angolano organizou. Portanto, concluo mesmo que há acesso indevido ao cadastro nacional por pessoas estranhas. Isso é muito grave. O que isso significa? Significa dizer que há pessoas que conseguem obter, que obtêm, portanto, documentos, títulos, através dessas janelas. Portanto, e chego lá, não, eu tenho um documento, mas não foi. E é por isso também que a lei, porque tem de haver uma lei, eu ainda não vi, portanto, publicada, dizia-se, portanto, que é preciso que exista uma lei específica que regulamente o cadastro, porque nós temos um cadastro disperso. Portanto, e por ali há várias portas, como as pessoas podem conseguir documentos para se apropriarem das terras. Então, todo cuidado é pouco. Quando nós vemos isso, porque já sabemos desde logo que o Estado não tem capacidade de titular. Por que não titulou, por exemplo, as comunidades? Por que não titula as comunidades? Não é? E tudo continua assim. E qual é a consequência disso? Nós também estamos a ver na prática. E aqui mesmo estamos a ver que condicionar, por exemplo, a atribuição de um direito fundiário em meio rural, a existência de um plano de ordenamento do território ou urbanístico ou outro que extravasa, não sei lá que tal. Isto aqui não vai acontecer para já. E então, não acontecendo, já sabemos o que vai, repita essa palavra, o que se vai fazer lá. Então, são esse olho de ver que nos pode compreender como esses interesses são geridos, né? Ok. Aí, Bernardo, qual é a possibilidade, não sei se a Rede Terra fez esse avanço, de se ter um encontro, solicitar uma reunião de esclarecimento com uma das comissões parlamentares que está a lidar com essa coisa. Eu não sei se até onde já chegou essa proposta, não é? E qual é a fase seguinte, onde é que vai ser discutido, se já a nível do Parlamento, nas comissões, de modos a que possamos solicitar, porque já foi feita uma alteração, certamente há um grupo que está a trabalhar nisso, e podíamos solicitar esclarecimentos em relação a essas mudanças que estão a ser efetuadas. Não sei se o Bernardo pode dizer alguma coisa sobre isso. Não, essa é boa ideia. Eu acho que é um trabalho que nós temos de trabalhar, temos de traçar em conjunto, tal como em anos anteriores fizemos um trabalho conjunto junto da Assembleia Nacional, porque eu, de facto, ainda não sei se a comissão especializada, geralmente é a primeira comissão, né? A primeira comissão, não sei se já está a trabalhar nesse aspecto aí, nessa lei, não tenho informação. Okay. Mas nós podemos exatamente criar essas condições para interpelarmos desde logo essas comissões. Agora, tenho articulado com o Dr. Rui, portanto, do Gabinete Jurídico do Ministério das Obras e do Ordenamento do Território, mas infelizmente eu até tinha proposto que eles mesmos que tivessem iniciativa de discutirmos dessas matérias e nós depois entrarmos. Mas esquece. Sim, eu acho que como sociedade nós temos toda a liberdade de solicitar isso e fazer a nossa parte. Eu acho que não precisamos ficar dependentes do Ministério. Exatamente. Nós temos os nossos pontos, as nossas posições, queremos pedir esclarecimento e colocar na mesa os pontos que nós consideramos relevantes para a aprovação desta proposta. Sim, podemos sugerir isso. Produzir uma nota para pedir uma audiência, não é? Exatamente. Sim. Agora, há um outro aspecto, não sei se alguém está aí, há um outro aspecto que eu não sei, porque nesta fase
Acho que isso vamos ter que, porque discutir essa matéria tem de ser com todos, é mesmo multidisciplinar. Aqui não há especialista nenhum, não há nada. Então é com todos, porque está em curso também a proposta de lei sobre as autoridades do poder tradicional. A primeira, quando se submeteu, a Assembleia chumbou e deu de volta ao Ministério da Cultura, não sei, Ambiente e Turismo, por aí. E eu tenho estado a conversar um pouco sobre essas matérias com a doutora Rosa. Agora, a minha questão é, olhando um pouco já para a instituição do poder, como se diz, a instituição das autarquias, olhando um pouco para isso, não será, se calhar, importante também ouvirmos refletida alguma matéria, porque a autarquia aqui só estamos a olhar em matéria de contribuições, mas as autarquias é um ente territorial. As autoridades do poder tradicional também representam um ente territorial. E então, o Estado também é ente territorial. A minha questão é se essa lei poderia já mais ou menos traçar os links, ou seja, os passos de diálogos entre o território da autarquia, o território do Estado e o território do poder das autoridades tradicionais. Será que essa matéria... Se é que as autoridades tradicionais vão ter mais território. Como é que isso pode ser? Também é outro ponto para mim que constitui uma interrogação. Sim, claro, isso tem que ser discutido. Está-se a falar das autarquias, se aprovou uma série de legislações, mas quase pouco ou nada se fala da instituição do poder tradicional, que também é uma das formas do poder local, tal como a autarquia. Então, eu acho que é um assunto muito relevante, Bernardo. Podemos, numa outra circunstância, talvez, também tratar deste assunto, concordo consigo. Tá bom, muito bem. Acho que não temos outras solicitações, né, na nossa página do Facebook, né, aqui na nossa reunião. Não sei se o senhor Bernardo tem mais uma outra coisa a acrescentar, se podemos... Não, se eu vou respeitar os horários, se não temos mais outra contribuição, abrimos essa conversa, poderemos abrir um outro espaço de abordagem e aprofundar a conversa. Então, se não houver ninguém, a mim resta agradecer aos colegas de sempre, pessoas proativas. Eu fico muito admirado, mas no sentido assustado, como é que instituições, organizações da sociedade civil, sobretudo aquelas que lidam de forma direta ou indireta com a questão da terra, recursos naturais, estamos a falar dos direitos culturais e econômicos das pessoas, etc, etc. Essas pessoas não participam, não nos dão força. Nós fizemos comunicação antes por e-mails e distribuímos a várias organizações. Às vezes só diz, tomei conhecimento, depois não vem. E depois depois da lei feita, querem vir criticar, querem fazer isto, querem fazer aquilo. É muito complicado, assim também. Nós da sociedade civil, eu acho que temos de estar mais unidos para algumas causas que transcendem os nossos interesses particulares enquanto organização. Uma matéria transversal que vai tocar a vida da geração presente e futura, condicionar no âmbito das estratégias da geopolítica dos recursos naturais. A terra vai gerar muitos conflitos. Então, organizações que trabalham com a terra, recursos naturais, não contribuem, não participam, não são proativas. É difícil, mano. Pronto, muito obrigado. Não sei se estou a ver aí, mano. Já não me parece que ia falar. Não. Estava só aqui a... Não, acho que se calhar, só que nós não temos muito tempo, mas eu acho que esse é um assunto que até devia ser discutido numa conferência da sociedade civil, por exemplo. Existem aí as conferências municipais, as provinciais, só que temos que trabalhar com o tempo, porque não sei até qual é o ciclo ou calendário para a apresentação destas propostas até ser discutida na Assembleia Nacional.
mas seria de todo importante se tivesse uma conferência da sociedade civil para discutir este tema e outros temas nesse momento muito candentes para a vida do país e que são assuntos transversais, quer para o trabalho das organizações, mas também enquanto cidadãos. Eu acho que há coisas que devemos nos preocupar não só por fazermos parte de uma organização da sociedade civil, mas como cidadão eu estou preocupado com esses assuntos porque dizem respeito à vida de cada um de nós, então qualquer um deveria ter preocupação. E sociedade civil, e aqui não estou a falar, quando estou a falar nesses termos, não estou a falar de organizações da sociedade civil, estou a falar de sociedade civil, e aí estamos todos nós. Não precisamos de organizações para nos representar. Eu acho que nessa perspectiva cada um devia ter essa obrigação de fazer alguma contribuição. Obrigado. Então, aqui nós agradecemos a vossa participação do outro lado e desejamos um bom final de semana e estamos próximos para um outro encontro. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.